Uma vez inseridos os assets e definidos os tokens para o DSO, o que nos restaria antes de implementar cada tela seria inserir no DSO as classes que correspondem aos estilos tipográficos. Nesta planilha, já as tínhamos identificadas, junto com os tokens de família de fontes e o peso de cada uma, tokens de tamanho de fonte e de cor. Mas isto não basta. Teremos que ir procurá-los no Figma para copiar as propriedades CSS e ali substituir o que corresponde. Vamos começar criando um módulo Desktop, já que não o fizemos no final do vídeo anterior, onde seria apropriado, para colocar ali o DSO, no qual continuaremos trabalhando. E também criamos um tablet e um phone. Bem, agora vou inserindo uma por uma as classes correspondentes à tipografia dentro de regiões. Começo com H1. Se eu copiar as propriedades daqui, somente mostrará as do estilo tipográfico. Por outro lado, se eu copiar as do elemento no frame, claro que aparecerão as tipográficas e outras, como a de cor, que no nosso caso estarão juntas. Então, copiamos estas. Vou ocultar da planilha as colunas que não nos interessam. Aqui vemos os tokens que precisamos. Por exemplo, a família de fonte é a primary, o font size é XL e aqui vemos os tokens de cor. Como a família é a default, a que havíamos especificado aqui, então não precisamos dela. Font style também não. Com o peso de 900, já se identifica a fonte desejada. E aqui substituímos o valor do font size pelo token XL. Depois, para a cor, especificamos este token, que vemos na planilha, que é uma das possibilidades. A outra, Hero Title, era a indicada se criávamos esse token, mas não criamos, o deixamos entre os opcionais, lembram? Bem, decidi agrupar tanto H1 como H2 em uma região Title, então faço isso. E assim continuaríamos com todas. Por exemplo, a menu Label, nós a localizamos, extraímos suas propriedades CSS, copiamos a do estilo tipográfico e de cor, no Genexus escrevemos região e classe e colamos. Removemos estas duas propriedades e obtemos os dois tokens que necessitamos, M aqui e menu item para a cor. O alinhamento do texto provavelmente não realizaremos através da propriedade da classe, mas para não ter que resolver agora, podemos deixá-lo assim e depois, quando trabalharmos especificamente com o menu, aí resolvemos. Bem, então colocaríamos as que já tínhamos dentro de regiões. Agora a de bottom. Gravo. Aqui este comentário está mal colocado. Vou corrigi-los para que não cortem ao meio as regiões. Agora sim. E o mesmo com este outro. Bem, agora sim. Pois bem, repetiríamos isto mesmo até inserir todas as classes correspondentes aos estilos tipográficos. Vou parar na classe Copyright, porque usa uma família de fontes que não é a default. Será a do nosso token Secondary. E não usávamos token para o font size, mas deixávamos seu valor absoluto, lembram? Pois bem, aqui encontro o estilo tipográfico que corresponde a este elemento aqui. Extraio, como sempre, suas propriedades CSS, as colo, copio o estilo tipográfico e estilo de cor,
Vou ao GNexus, colo, e aqui substituo pelo token de família de fontes. Ao fazer isto, estou sobrescrevendo a propriedade FontFamily, que vinha da classe Application, que era a que estabelecia que correspondia ao token Primary, lembram-se? O font size deixo em termos absolutos, e aqui coloco o token de cor, que era este. Bom, e agora sim, adiciono todo o resto. Por exemplo, aqui adicionei as classes H1 e H2 do card Home. Vejamos a H1. No Figma, se eu copiar as propriedades CSS, vejam que aparecem estas, que claramente têm a ver com que o elemento foi colocado dentro de um frame com auto layout, ou seja, que será um flex. E o mesmo acontecerá com o subtítulo. Estas, claramente não as copiamos, porque queremos a classe unicamente com a tipografia e a cor. Os demais resolveremos quando estivermos implementando o card no panel. A propriedade Text Transform a deixamos, porque é aquela que estabelece que saia todo o texto em maiúsculas. Bom, e quero inserir com vocês também as classes de Card Attraction, porque ali devemos reparar em algumas coisas que podem nos confundir. Já criei a região e as 3 classes que havia identificado na planilha, embora, ao passá-las para o DSO, me dei conta que, por consistência, seria conveniente adicionar Attraction ao nome das classes. Analisemos esta H1. Qual é a confusão aqui? Que temos 3 variações para o tamanho da fonte. Estas 3 variações surgiam dos outros tamanhos de tela, não do tamanho desktop, para o que eram exatamente iguais para o card em Attractions e para o card em Attraction. Vejamos o CSS. A única diferença são estas propriedades que não são tipográficas e por isso não nos interessam. Então, são idênticas as características tipográficas e de cor. Em particular, reparemos no tamanho de fonte, 36 pixels. Vamos copiá-las. A propriedade família de fontes é a default, então eu a removi. Mudo o valor da cor pelo do token que pego da planilha. E agora, o que faço com o font size? Qual dos tokens escolho? O Big, porque era o de 36 pixels. Para a aplicação em tamanho de tela desktop, não precisamos de mais nada. Poderíamos então seguir em frente e não nos preocuparmos agora com os outros tamanhos de tela, já que dissemos que começaríamos com desktop. Essa é uma opção, aquela que eu recomendaria para iniciantes. A outra é já ir limpando o terreno. Vou mostrar apenas com um dos casos, para aproveitar para introduzir outra questão das classes que ainda não vimos. Vamos ver o que varia para tablet. Aqui temos variante 1, variante 2 e variante 3. Aqui copiei as propriedades CSS das 3. Vemos, em primeiro lugar, que Chechu omitiu a definição do estilo tipográfico para estas duas. Sim, ela deu a primeira, claramente uma distração. Mas o segundo que vemos nesta comparação é que existem apenas 2 propriedades que variam, estas, todo o resto é idêntico. Então, a esta variante, eu poderia chamar-lhe Card Attraction H1, com as 2 propriedades que variam, nada mais. A esta outra, eu chamaria Card Attractions Small H1, também só com as propriedades que variam. E a esta, que é a nossa default, porque é da qual partimos, adicionamos um S no final, para diferenciar o card em Attractions do card de Attraction. Isso nos leva a ter que fazer essa mudança em nosso DSO. Vamos refletir primeiro na planilha. Ficariam assim os nomes das classes. A primeira, esta a segunda e esta a terceira. Vamos aproveitar para deixar o código CSS com os tokens. Assim, depois podemos copiá-lo diretamente. Bem, então adicionamos este S ao nome da nossa classe em nosso DSO para desktop. E abrimos o DSO para tablet.
que, como recordaremos, importava tokens e styles daquele de desktop. Isso significa que já possui essa classe como está, então, em princípio, não necessitaríamos redefini-la. Poderíamos, então, pensar em adicionar a classe H1 para o card small, copiando unicamente estas duas propriedades, visto que antes incluiríamos o conteúdo da classe card attractions H1. Ao fazer isto, pega todas as propriedades diferentes destas duas e adiciona estas duas. Embora seja intuitivo pensarmos que se a classe for importada de outro DSO, então com isso é suficiente para que possa ser incluída, isto não é assim. Tem que estar no mesmo DSO. Então, se quisermos utilizar a regra include, teremos que copiar a classe. A outra classe escreveríamos da mesma maneira. Bem, e deveríamos fazer o mesmo para phone. Aqui mostro já feito. Os tokens são os mesmos, claro, essa é a graça. O que tive que modificar foram estes valores, que não estão tokenizados em nosso caso. O mesmo acontecerá com a tipografia para location. Mudamos o nome para chamá-lo de Card Attractions Location, para o qual será a default, ou seja, a de desktop, que não varia entre os cards, e a de tablet e phone, que sim, terá uma versão big e uma small. Então chamaremos a esta segunda de small, enquanto a primeira, a default, será a big. E para o rating, temos as mesmas três variações que para a H1. Então, as diferenciamos da mesma maneira. Card Attractions para a versão big, Card Attractions Small para a small e Card Attraction para o card de attraction, justamente. E agora, no DSO para desktop, vamos refletir as classes que lhes correspondem, adicionando o S aos nomes. Agora vamos para o Figma. Aqui temos a location. Copiamos seu código CSS, o colamos aqui, copiamos as propriedades de tipografia e cor, as colamos no GNexus. A família de fontes não será a padrão, a default, mas será a secundária. O font size corresponderá a este token e a cor a este outro. E agora, fazemos o mesmo com o rating. Copiamos, colamos, modificamos. O token é este. Removemos esta propriedade de alinhamento e colocamos o token de cor, que é o mesmo que o desta outra classe. Não vou inserir agora nem esta, nem estas duas, que seriam para tablet e para phone. Fazer isso é idêntico ao que vimos há pouco para a H1. Aqui apresento para vocês já feito. Para tablet, adicionei então as duas classes para location, esta copiada exatamente do DSO de desktop, para poder utilizar a regra include nesta outra, que é a específica, que neste caso a única coisa que muda é o font size. E as três classes para rating, a copiada exatamente do DSO para desktop e as duas específicas, que também a única coisa que varia é o font size. Aqui lhes faço um esclarecimento. Tive que modificar o valor deste token e deste outro token, porque na planilha tinha outros valores, que não correspondem com os que extraí agora do Figma. Não sei se Chechu os alterou no meio ou se me equivoquei ao montar a planilha, mas como tenho agora o design, estes são os valores. Bom, e assim ficou o DSO para phone. Observemos que neste caso não precisamos de classe para a tipografia do rating para card attraction, porque em phone não aparecia rating para esse card, mas simplesmente em attractions. Bom, agora teria que inserir as propriedades das tipografias
do formulário, ou seja, as dessas duas classes, para o qual fazemos a mesma coisa que temos feito desde o início. E agora, só nos resta inserir as tipografias do banner, a de H1 e a de H2. Começamos com a H1, continuamos com a H2, que vemos que apresenta o texto sublinhado, o que é conseguido com o valor underline nesta propriedade. Alteramos o valor da cor para o token. Bom. E vamos revisar para ver se temos todas as regiões inseridas. Title está, Menu está, Paragraph, Button, Card Home, H1 e H2, Card Attraction, Form, Banner e Footer. Perfeito. Pois bem, feito tudo isso, já estaríamos prontos para começar a desenvolver em detalhe cada tela.